Queridos irmãos e irmãs, queridas crianças da catequese, catequista, pai e mãe, nós estamos hoje celebrando a alegria, toda a Santa Missa, nós comemoramos, celebramos, damos glória a Deus, porque Jesus, o pão vivo, a hóstia viva, está vivo, presente. Ele ressuscitou e está no meio de nós. Nós vimos na primeira leitura, dos Atos dos Apóstolos, que narra que multidões cada vez maiores de homens e mulheres aderiam ao Senhor pela fé. Vendo o testemunho, Pedro, diz que Pedro, pelo menos que por onde Pedro passasse, a sua sombra tocasse, tamanha, e era uma grande multidão de homens e mulheres que estavam aderindo à fé, por tudo aquilo que aconteceu, pelo testemunho, pela vivência de nosso Senhor Jesus Cristo. E no Evangelho de hoje nós vemos ainda que os apóstolos ainda estão um tanto quanto inseguros, um certo medo ronda o coração deles. Tanto é que o texto começa dizendo que ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas onde os discípulos se encontravam. Então Jesus encontra eles num contexto de medo, Por isso que, para acalmá-los, Jesus diz: a paz esteja convosco. Por 3 vezes, Jesus se dirige a eles numa atitude de mansidão, querendo acalmá-los e também mostrar a eles que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou como havia dito, muito embora eles ainda não compreendem, Vão compreender mais tarde. Nesse momento, eles ainda não têm clareza sobre o messianismo de Jesus, até sobre a pessoa de Jesus. Talvez ainda o vê com um grande profeta, com traços do Messias, mas ainda tem aquela dúvida, e justamente por tudo aquilo que aconteceu, pela maneira como Jesus se entregou de uma forma mansa, sem oferecer resistência, foi conduzido perante o tribunal, não fez nada assim para sua defesa. Então é claro que no coração deles, talvez, eles esperavam um Messias diferente, com outras características. Jesus não se impôs em nenhum momento pela força, Muito pelo contrário, Ele se entregou por amor a Deus, por amor a nós principalmente, Foi para isso que Ele veio ao mundo. Ele sabia da sua missão, estava ciente de tudo aquilo que haveria de acontecer com Ele, portanto, a vítima perfeita, o Cordeiro inocente que veio ao mundo para nos resgatar, para nos salvar. E nessa passagem de hoje, Jesus vai tentar animar os seus apóstolos, Diz que aparece para eles e fala, como o Pai me enviou, também vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo de Deus. A quem vocês perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, serão retidos. Eis aqui a missão de ensinar. Jesus envia. Por isso que o nosso saudoso Papa Francisco, em memória, sempre falou uma igreja missionária, uma igreja que deve constituir discípulos e missionários. Nós devemos ser uma igreja missionária, uma igreja que dialoga com o mundo. Ele usa a expressão uma igreja em saída. É preciso ir ao encontro do irmão. Jesus, durante a sua vida, não fez outra coisa a não ser ir ao encontro das pessoas, Nós como igreja, nós que hoje estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, nos alimentando, nós precisamos contagiar, como dizia a primeira leitura, que o número daqueles que aderiam à fé crescia de uma maneira imensa,
por causa do testemunho, né? Por isso que nós precisamos dar testemunho da nossa fé. E o testemunho ele é dado lá fora, né? No dia a dia, na família, no trabalho. É ali que nós precisamos contagiar, com o nosso entusiasmo, a alegria de ser cristão e de ser católico, né? Contagiar as pessoas, dando testemunho da nossa fé. E foi nesse contexto também que temos a figura de Tomé, que simboliza de uma certa forma toda aquela pessoa que ainda ela precisa de sinais. Se ela não vê, não tocar, ela não acredita, né? Aquilo que o mundo hoje prega muito, né? E muitas pessoas que não acreditam ou só vão acreditar se acontecer alguma coisa, né? Quantas pessoas, às vezes a gente ouvindo diz, olha, se Deus fizer isso, tem uma lista de coisas que Deus deve fazer para ele, ou para ela, ou para a família dela, ou enfim, se acontecer isso, coloca condições à fé. Eu vou acreditar a partir do momento que, né? Tomé era esse, né? Jesus apareceu no primeiro momento, ele não estava presente, depois os outros apóstolos disseram, nós vimos o Senhor, ele apareceu a nós. E ele, se eu não vê-lo, se eu não tocar com minhas mãos, o sinal das mãos de Jesus, se eu não ver com meus olhos, eu não acreditarei. Então é aquele que duvida, é aquele que ainda não tem fé. E veja, se trata de um apóstolo, né? Não era um estranho, era alguém que conviveu com Jesus, que conheceu, mas mesmo assim ainda... Então, aqui nós podemos nos cuidar também, né? Que é possível que a gente siga Cristo e a igreja e tenha o coração fechado. Isso acontece, viu? Com muita frequência, né? Às vezes cumpridores de coisas e tarefas, né? Não é isso, né? A expressão da fé, ela se dá, né? A adesão à fé, primeiramente ela se dá pela experiência que cada um é chamado a fazer na pessoa de Jesus Cristo. Se a minha fé não estiver alicerçada nele, na sua palavra, eu corro o risco também de ser aquele que preciso de sinais, preciso fazer coisas, né, para talvez me satisfazer, né? E isso é muito perigoso. Por isso que Tomé, depois, num segundo momento, quando Jesus aparece novamente, né, ninguém disse a Jesus, olha, Tomé, há uns dias atrás, falou que se não te visse pessoalmente, não acreditaria. Não. Como que Jesus sabia? Claro que Jesus sabe. Ele é Deus, Ele sabe tudo, Ele conhece até os nossos pensamentos. Por isso que Jesus, quando olha para Tomé, sabendo que ele havia, há pouco tempo atrás, duvidado, que ele só iria acreditar se visse Jesus, se tocasse, Jesus faz questão de dizer, né, aqui, ó, mostra para ele as mãos, o sinal dos pregos, e aí Tomé, vendo, diz, meu Senhor e meu Deus, até faz uma profissão de fé bonita em Jesus Cristo, mas Jesus disse, acreditastes porque me vistes? Bem-aventurado aqueles que acreditam ou acreditarão sem terem visto, né? Então que a nossa fé, meus irmãos e irmãs, esteja baseada nesta certeza. Jesus está vivo, está presente. Ele age através da sua igreja. Por isso a importância de nós irmos à missa. Que bom ver tantas crianças, né, da catequese, pais. Se a gente não ouve a palavra de Deus, se nós não nos alimentamos da Eucaristia, que é o pão vivo descido do céu, se nós não nos alimentamos da Sagrada Escritura, como é que nós vamos manter a nossa fé? Assim como você em casa, quando tem uma planta bonita, que você gosta daquela plantinha, para que ela continue bonita, você tem que cuidar daquela planta, não é verdade? Tem que regar, tem que tirar os matinhos que tem, enfim, tem que estar sempre cuidando, zelando. Se não cuidar, aquela planta ou aquela flor que você ama, que você gosta, ela tende
a murchar e morrer, porque não foi cuidada. A fé também. E o cuidado da fé se dá através da escuta. Como que eu vou ter fé? Como que eu vou amar a Deus? Como que eu vou amar a igreja que Jesus instituiu se eu não me comprometo com ela? Se eu não vou à missa, se eu não rezo, se eu não comungo, se eu não confesso, se eu não escuto a palavra de Deus que entra nos ouvidos e desce no coração e vai formando a fé. É muito difícil. Por isso talvez que muitos abandonam a fé, porque não alimentam a fé. A fé, para ser mantida, ela precisa ser alimentada, assim como nós. Para mantermos o nosso corpo, nós precisamos alimentá-lo, temos que cuidar, zelar. Descuide você e eu do corpo e da saúde para ver o que acontece. Nós vamos ficar doentes e, consequentemente, se a gente não cuidar, vamos adoecer e, bem provavelmente, vamos comprometer a nossa saúde e a nossa vida, porque não cuidamos. Assim também se dá com a fé, né? É uma experiência que nós somos chamados a fazer com Deus, e não com as pessoas. A fé deve estar baseada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Uma intimidade com Deus, com a doutrina da igreja e com tudo aquilo que Jesus ensinou, transmitiu aos apóstolos e que eles trouxeram até nós até hoje, através do perene magistério da igreja, né? Aquilo que os nossos papas, bispos, sacerdotes fazem, né? Fazem com que a comunidade, a igreja, busque cada vez mais a Deus. Ame a sua igreja, ame a sua paróquia. Se comprometam com a igreja, com a comunidade, porque é ali onde Deus se manifesta, né? Como hoje nós aqui reunidos em grande número para se alimentar, para ouvir a palavra de Deus, para que depois essa palavra de Deus ouvida, ela nos impulsione lá fora no mundo. É para isso que nós vamos à igreja, para escutar o que Deus quer me dizer. E com o ouvido da fé, o ouvido atento, como que eu vou colocar em prática no meu trabalho, na minha família, na minha pastoral, no meu movimento, no meu dia a dia. A fé, ela é alimentada aqui dentro, nutrida, mas ela é vivida depois quando você sai das portas da igreja para fora. Quando nós, eu e você, nós colocamos em prática ou não aquilo que nós ouvimos aqui dentro. Então, que o ressuscitado, Ele que está vivo e presente, continue iluminando a caminhada da igreja, né? Ilumine as nossas comunidades, faça com que a nossa fé aumente cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.